realmente, de fato, quando eu estabeleci que ali eu ia trabalhar com ele profissionalmente. Porque antes era um hobby, né? Eu trabalhava, era assim. E aí, quando eu disse, não, isso aqui vai ser, eu vou usar como para atrair cliente, aí a coisa começou a crescer e foi dando certo. Bem... Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do casal. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio César. Eu sou Yasmin Castanha. Nós fazemos o podcast do casal e hoje a gente tá com uma convidada cheia de cores. E veio de branco e preto. Laísa Mello. Olá, minha gente. Muito prazer estar aqui com vocês. Yasmin já conheço, Júlio conheci hoje. Estou bem animada para a gente conversar um pouquinho aqui. Vamos se conhecer e ver aí, né? Vamos. Como chegou aí. É. Começa aí se apresentando para quem não lhe conhece. De onde você é? Meu nome é Laísa Mello, sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração pessoal, beleza integral, visagismo e arquétipos. Eu sou natural de Maceió, Alagoas, mas moro aqui em Garanhuns desde 2021. 2021. Cara, é pertinho, né? É, pertinho. Você fazia mais. Em casa. Mais tempo também. E Laísa, tu tem outra profissão, né? Sim, a minha... Desculpa interromper você. A minha primeira formação é no Direito. Eu sou advogada e também fiz pós-graduação em Direito Processual. Eu atuei ali por quase 8 anos até deixar. Me dedicar somente à consultoria de imagem. Mas depois de formada no Direito, tu ainda atuou 8 anos? Quase 8, quase 8. E como foi essa virada de chave aí, hein? De 8 anos de Direito pra mudar? Olha, eu digo a todo mundo que me pergunta, foi uma das fases mais difíceis, assim, da minha vida, mas agora que passou, eu dou graças a Deus todos os dias, porque tudo que tira a gente da zona de conforto é difícil e desafiador. Mas, na verdade, para contar essa história, eu tenho que voltar um pouquinho. Né? Eu nunca fui aquela criança que tinha o sonho de ser alguma coisa, que tinha o sonho de ser médica, que tinha o sonho de ser advogada. Nunca fui. Mas, quando cheguei no ensino médio, eu comecei a pensar mais sobre isso, né? Eu tinha que tomar uma decisão ali. E eu terminei o ensino médio com 16 anos só. Então, né, foi tudo muito precoce. Eu estava com 14 anos no primeiro, 15 no segundo, 16 no terceiro. Então, foi tudo muito cedo. E eu comecei... Que não sou eu, porque ele não acredita, mulher, que eu terminei meu Não terceiro. acredita, porque são poucas, né? São poucas pessoas. Eu terminei aos 16. Aos 17 eu já estava cursando Direito. Então, foi tudo muito rápido. Então, eu tinha que tomar essa decisão e meus pais, eles me deixaram muita vontade para isso. Meu pai, era porque ele já faleceu, advogado. E eu admirava, assim, muito. Mas eu fiz, eu acho que talvez eu faça Direito. Só que eu sempre tive em mente que eu não queria a militância da advocacia, não era para mim. Só que aí, conversando com meu pai, ele falou, olha, já que você está pensando em Direito, tem muitas possibilidades, tem muitos concursos na área de Direito. E, na minha época, essa ideia do concurso público era superestimado. A gente vive uma época hoje que tudo fala em empreender, em você ter seu próprio negócio. Isso está muito em alta hoje. Mas, concurso. Na minha época era assim, se você passar no concurso, sua vida está resolvida. Você vai ter estabilidade, enfim. E eu fui nessa. Muito nova, muito imatura, né? Enfim, fui. Não, eu vou me formar em Direito e vou estudar para concurso. Eu queria ser delegada federal. Eu coloquei na cabeça que eu queria ser delegada federal. E aí entrei na faculdade de Direito amando, assim, os primeiros períodos, eu estava adorando tudo. Mas aí fui chegando perto do meio do curso e fui morgando muito, assim, aí da ideia, sabe? Eu fiquei, não sei se é isso que eu quero. A ideia do ser delegado eu já tirei da mente, assim, lá no terceiro período, quando eu comecei a procurar entender mais. Fui conversando com alguns delegados, e eu fui vendo, isso aí não é pra mim, não. Mas eu vou achar outra coisa, porque no Direito é um leque de possibilidades, né? Aí falei, não, vou fazer concurso para outra coisa aqui, mas vou ficar. E aí fui vendo que eu fui desestimulando muito. E aí eu estava pensando em conversar com os meus pais sobre isso, sobre dizer que eu não estava tão feliz ali onde eu estava. Só que nesse meio termo, uma coisa que me preocupava muito é que eu não tinha um plano B. Eu não tinha assim para chegar e dizer, olha, eu quero sair do Direito porque eu quero fazer nutrição. Não tinha. Eu pensava em outras faculdades, em outros cursos, eu fazia... Não nada aqui aí. que me
sabe? Não tinha nada que faça meu coração bater mais forte. E eu achava meio injusto chegar. Meus pais, eles são do interior de Alagoas. Eu nasci em Maceió, a gente foi morar no interior. Então, eles custeavam faculdade particular. Eu morava na capital. Eram várias despesas para simplesmente eu chegar e dizer que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu achava complicado. E aí, quando eu estava ensaiando essa conversa, meu pai adoeceu. E foi muito rápido. Meu pai adoeceu em fevereiro e em março ele morreu. Então, assim... Na época que eu tava querendo falar alguma coisa, assim, não, eu não tenho direito, agora não sou eu, né, o foco. E aí, quando meu pai faleceu, também eu disse, agora eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar pra minha mãe e pra minha irmã tava prestes a se formar, precisando passar na OAB urgente pra assumir o escritório do meu pai, que tinha clientes ali pendentes e tudo. A maior renda da minha família era o meu pai, eu ia chegar pra minha mãe e dizer, olha, eu não quero fazer mais direito, porque o que é que eu vou fazer? Entende? Aí eu disse, não, eu vou tomar a responsabilidade pra mim, eu vou me formar e se eu decidir mudar, eu que vou arcar com isso. E assim eu fiz. Eu me formei, consegui fazer uma boa faculdade, passei por estágios, inclusive estágios mediante concurso, e fui bem na faculdade toda. Terminei a faculdade já com a OAB na mão. Se eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui bem feito. E aí me formei, colei o grau, já tinha a OAB, fiz o juramento, já fui trabalhar. E aí comecei a trabalhar. Só que assim, a militância, como eu disse, da advocacia não era algo que eu gostava. Eu fazia ali pela obrigação de fazer. E disse, não, eu também não me senti no direito de dizer, olha, eu vou me formar e minha mãe vai continuar me bancando até eu passar no concurso. Eu tive que fazer os dois, né? Trabalhar, ganhar dinheiro e estudar. E é loucura. Só quem estuda para concurso sabe que é difícil. Imagine você tendo que trabalhar. Mas, enfim, fui nisso. Consegui pagar minha pós sozinha e fui estudando. E quem estuda para concurso sabe que é uma crescente. Primeiro, você sai muito ruim nas provas, muito longe. E você vai avançando, você vai chegando perto. Chegando perto. E aí, eu cheguei na etapa de que eu estava conseguindo passar, eu passei em 2 provas, só que assim, não o suficiente para entrar nas vagas, mas eu sabia que eu continuasse ali 1 ano, eu ia chegar, estava bem perto. E quando eu perdi meu pai, eu comecei a fazer terapia. E na terapia eu já vim trabalhando também essa questão. E na terapia eu concluí o óbvio, né, que eu estava querendo fazer concurso apenas pensando na estabilidade financeira, e dentro do processo da terapia eu comecei a entender, e se eu passar aqui... Né, todo esse esforço, que foram anos, né? Eu passei anos estudando, anos me dedicando. É assim, uma vida que, quando eu lembro, eu me emociono muito por estar onde eu estou hoje, por estar vivendo o que eu vivo hoje, porque eu vivi muito, foi muito difícil mesmo. E aí eu disse, não, eu acho que eu estou aqui só pelo dinheiro, e pode acontecer de eu passar, eu entrar e eu me frustrar. Eu não sou o tipo de pessoa que acha que o dinheiro é ruim, eu acho o dinheiro maravilhoso. Eu acho que para fazer tudo na vida a gente precisa de dinheiro. Até para a gente poder suprir as pessoas que a gente ama. Né? Eu tenho uma visão do dinheiro que é como se fosse algo muito bom. Só que existe também a realização. Né? De você fazer alguma coisa que te dê algum prazer naquilo. E na como é? Terapia, fugiu agora a palavra, eu comecei a entender muito, ficar muito claro para mim. E eu estava no caminho de entrar e me frustrar. Né? Quando eu pensei, poxa, eu vou fazer a vida toda isso aqui. Sabe? Lidando com um processo, uma coisa que não... Né? Enfim. E nisso, conversando com uma amiga minha, eu tava um dia muito ruim. Essa minha amiga fez, vem aqui em casa, vamos conversar. Eu tinha acabado de pegar uma aprovação no concurso, faltou muito pouco para eu entrar. Eu fiquei com aquela frustração de, eu quase entrei, mas não entrei. E se eu tivesse entrado? Sabe? Não sei se eu queria entrar, mas foi ruim perder. Mas e se eu entrasse e não for, né? Aquilo? Porque imagina, eu passar anos estudando, investindo naquilo, depois olhar para minha mãe e minha irmã e dizer, olha, eu passei, mas eu não quero. Vou pedir exoneração e vou fazer... O quê? Tu entende? E eu rezava muito para Deus, assim, dizendo que eu pedia muito que ele me mostrasse o que era para mim. Porque eu não me sentia em lugar nenhum. Eu não me sentia como advogada, assim, bem. Eu pensava, poxa, se eu for servidora vai ser bom, porque eu vou ter ali a estabilidade financeira. Mas eu também não me imagino aquilo ali, sabe? Eu acho que a pior coisa do mundo é você se sentir deslocado, é você não ter propósito. É você acordar, fazer apenas a obrigação e dormir sem propósito, sem aquela alegria, né? Enfim... Aí, conversando com essa amiga minha, ela fez, não, vem aqui, vamos conversar. E essa amiga minha é psicóloga e me conhece, assim, de muitos anos. E eu falei aquilo todo, foi um chororô, um desabafo, ela escutando. Ela disse, olha,
E eu falava assim pra ela, mas eu vou fazer o quê? Se eu parar de estudar para concurso, se eu não for advogar, o que é que eu vou fazer? E eu me culpando muito, né? Porque só você pode saber o que é que você quer fazer, não é ninguém que vai saber isso, né? Mas enfim. Aí minha amiga falou, olha, eu acho que você deveria trabalhar com alguma coisa que tivesse relação com ajudar as pessoas a se vestir bem. Isso porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entendi ali com 17, 18 anos que eu precisava me vestir melhor. A profissão exigia um dress code mais formal. E eu era uma menina, né? E jeans e camiseta. E eu comecei a estudar por minha conta, porque eu comecei a estagiar muito cedo. Passei por 3 estágios, como eu disse. Eu disse, eu não vou andar nesses ambientes aqui do jeito que eu olho. Já entendi isso. Eu fui aprender a me maquiar sozinha. Eu fui aprender a me vestir bem. E eu ajudava as minhas amigas. Então, essa amiga e outras eram amigas que diziam, eu vou precisando comprar roupa. Vamos comigo? Porque eu já tinha esse feeling, já me vestia bem, assim, enfim, elas confiavam muito nisso. Mas existe alguma profissão? Existe alguma profissão disso? Ela fez, eu acho que existe, eu acho que eu vi alguma coisa relacionada. Vamos pesquisar? Será que dá dinheiro ajudar os outros? Será que dá dinheiro, né? Porque assim, o dinheirinho é bom. E aí eu comecei a pesquisar, e foi quando eu descobri a consultoria de imagem, porque isso em 2019, 18, 19, isso não era tão falado como é agora. Você não abria o Instagram, tinha lá um monte de consultora, né? E eu comecei a ver, aí foi quando eu comecei com o Juan, que na época era meu noivo, a gente tava próximo de casar. Olha, a vida, eu tava próxima de me casar, de mudar de estado, eu morava em Maceió, eu vim pra Pernambuco, tudo muito louco, porque eu falo assim, as datas, porque antes de vir pra Garanhuns, eu morei um tempo em Bom Conselho, foi a primeira cidade de Pernambuco, então por isso que eu só cheguei aqui em 2020, eu acho. Mas aí, nessa época, eu conversei com ele, eu falei, olha, existe essa profissão, eu descobri que existe. Não é uma faculdade, é um curso de formação. O que é que você acha? Estou insegura. Nanana. E ele disse, olha, eu acho que você devia fazer. Porque se você decidir não trabalhar com isso, vai servir para você. Porque você não gosta tanto disso, dessas coisas de se vestir e tal. O conhecimento ele não vai ser perdido. Mesmo que você aplique só em você. Aí eu disse, eu vou lá, eu vou fazer. Eu disse a pouquíssimas pessoas. Aí fiz o curso. E aí, quando eu saí do curso, eu fiquei assim, caramba, eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso, assim, isso que eu pedi tanto a Deus, né, de me encontrar. Eu saí com muita certeza de que eu queria fazer aquilo ali. Só que eu não comecei a vender o serviço de imediato, porque eu me sentia ainda insegura, né? Então, eu comecei a compartilhar conteúdo no Instagram relacionado a isso. Eu disse, não, preciso de especializações. Então, o que para mim foi mais deficiente nesse curso foi isso, listei. E fui atrás desses cursos. Quanto tempo de curso? O de consultoria, de formação básica. Foi o primeiro que tu fez? 1 ano. Foi 1 ano de formação. E aí depois eu fiz as especializações, que é o que vai dando... De tudo que eu vi na consultoria geral, eu fui fazer especialização isolada, né? Fui fazer coloração, proporção corporal. A gente vê tudo isso, só que de forma bem en passant, como a gente dizia no direito, bem básica. E depois eu fui fazer o grosso ali, né? Então, quando eu saí do curso, apesar de ter sido o curso de 1 ano, eu não me senti pronta. Eu quis fazer outros cursos e fui. Então, nessa época, eu fazia os dois. Eu estudava, advogava e postava conteúdo. Tem aqui ou tu foi fazer fora? Oi? Não, eu fiz primeiro, eu fiz um curso online, depois um presencial e depois fui fazendo o online. E aí, assim foi. E aí... comecei a postar conteúdo. Quando fui postando conteúdo, as pessoas foram gostando ali, né? Eles foram querendo saber. E foi quando eu comecei depois de 1 ou 2 especializações, eu já fui me sentindo segura. Não atendi essa cartela de serviços que eu tenho hoje. Eu trabalhava com serviços bem reduzidos, assim. Quem foi atendido por mim no começo, hoje é outra bagagem, né? Que eu investi muito em cursos. Então, eu fui ofertando os serviços conforme a minha capacidade ali. E aí foi isso, assim, hoje eu tô muito feliz, hoje eu agradeço muito a Deus, porque, assim, quando você passa por um momento como esse, de você não saber onde você tá, onde você quer chegar, hoje a minha vida, ela é toda, assim, eu tenho muitas metas de curto, médio e longo prazo, isso pra mim é um alívio, porque eu já vivi uma fase onde eu só tinha o longo prazo, que era o concurso, e com muita incerteza, se eu chegar lá e não for. Entende? Ainda não era tão claro, Não né? era tão claro. Eu tinha muita... Porque é diferente quando você tem um sonho de... Eu quero ser juíza. Eu tenho uma amiga agora que ela está fazendo concurso para Defensoria Pública da União.
Ela passou 5 ou foi 6 anos estudando, mas é o sonho dela. Ela tá concluindo essa etapa. Ela nunca teve dúvidas. Ela passou os 5 anos estudando loucamente, mas é o sonho dela. E eu não tinha isso. O meu coração não queimava. Pra gente é muito tempo, né? É muito tempo, mas imagina, é tu investindo no teu sonho. A realização de um sonho de 5 anos, se a gente for olhar assim Não é muito tempo. na frase em si, não é muito tempo, né? Pra o quem resto da vive sua É, vida. é um sonho. E pra ser pro resto da sua vida, né? Pois é. E quando foi que tu realmente decidiu o direito? Porque aí tu cursou o primeiro curso, né, de coloração, mas ainda tu ficou atuando como advogada. Sim. E quando foi que tu realmente se... Quando começou a entrar dinheiro. Também. Mas, assim, no começo entrava muito pouco, né, da consultoria de imagem, muito pouco mesmo. E aí eu tive muito apoio do meu esposo no sentido de que eu não me preocupava com as questões da casa, dele, né, ele me deixou muito para o que eu ganhasse, eu investi na minha profissão. Assim, eu digo que sem ele eu não teria conseguido, porque quando eu tive muito medo de começar, ele sempre acredita muito em mim, então, tipo, vai dar tudo certo, sabe? E aí eu fiz, aí tá fazendo os dois, assim, mas acho que quando eu vim pra aqui, pra Garanhuns, assim, foi que eu disse, não, aqui ninguém me conhece aqui, eu não tenho um familiar aqui, sou totalmente estranha, que as clientes que eu pegava eram pessoas mais conhecidas, no começo você vai atendendo as pessoas mais conhecidas, né, se eu vou pra um lugar novo, então se eu não entrar aqui de cabeça, eu não vou ser boa em nada, nem num lugar e nem no outro. E aí foi quando meu esposo falou, não se preocupe, vá fazer, deixa que eu seguro aqui a onda. E aí eu cheguei aqui, né, só com a cara e a coragem, disse, eu vou fazer meu nome aqui. E aí eu entrei, assim, de cabeça e foi. Aí foi bem no ano, eu acho que foi final de 2020 que eu vim morar aqui. Foi bem nessa época aí que eu deixei. E aí veio bem na pandemia, né? Bem na pandemia. Eu trabalhava atendendo na casa das clientes, porque eu também não tinha condições ainda de alugar um espaço. Tudo de máscara, aquela coisa, pouco contato. Ninguém me conhece, ninguém via nem meu rosto direito, né? Mas foi E eu acho que tudo muito novo ainda, né? Porque 2020 era muito pouco falado em relação à coloração. Eu acho que ainda era muito novo na cidade ou já tinha um público grande? Quando eu cheguei aqui, eu procurei me informar, né? Eu não conhecia ninguém que fizesse aquilo, coloração. E quando eu cheguei aqui, eu disse, agora, né? As pessoas não sabem direito o que é coloração, pessoal, só postando conteúdo, mas a maioria do meu público era Maceió, era outras cidades, né? E aí eu vim, estudei um pouquinho aqui, será que tem alguém fazendo? Eu vi, não tem ninguém fazendo. Então eu fiz os cartões de visita e eu ia nas lojas daqui, me apresentava como consultora, falava sobre o que eu fazia. E eu disse, não, preciso ter visto por esse povo aqui, né? E as lojas começaram a me convidar para fazer provador, que era algo que não tem nada a ver com a coloração, mas eu vou fazer. Porque as pessoas vão me ver, vão chegar no meu Instagram e vão entender o que é que eu tô fazendo aqui. E eu fiz esse trabalho de formiguinha aqui. Aí eu ia nos consultórios, onde eu vi que tinha muita mulher, sabe? Eu deixava o cartão lá, explicava assim, não para todo mundo, né? Algumas pessoas o que era, deixava lá e saía. Até que eu fiz parceria com Jéssica Helena. Eu disse, não, preciso saber agora quem são as blogueiras da cidade. Aí descobri Jéssica, né? E ofereci a coloração para ela e ela me divulgou. E aí foi acontecendo, assim, mas depois dos provadores já foi as pessoas me conhecendo e tudo. E aí teve essa parceria com Jéssica. E aí foi devagarzinho, né? Foi acontecendo. Já tem 3 anos, no caso, tu tá aqui em Garanhuns, né? Do final de 2020, por aí. Tempinho, já é um tempinho bom, né? Já bagagem aí. Já tô bem garanhuense. Já tá da cidade, já. Muita mulher diferente já por aí. E qual foi o teu maior desafio, Maísa, nessa transição aí de profissão? Ter chegado... Porque tu mudou de profissão e tu veio pra uma cidade totalmente nova, né? Com pessoas que tu conhecia. Qual foi o teu maior desafio? Em algum momento tu pensou que vai ser a coloração, tô errada de novo ou não? Tu já estava muito certa? Não, eu digo que eu não tive opção. Eu entendi, assim, que a consultoria de imagem que eu tinha realmente encontrado, que eu tanto procurei, né? O que eu tanto pedi a Deus, chegou, né? E aí, quando eu cheguei nesse momento, eu dizer, não, eu vou deixar o direito aqui, eu sou muito determinada, assim, para as coisas que eu foco, sabe? Eu falei... Quando eu conversei com meu esposo, que ele falou, não, vá se dedicar à coloração, à consultoria, né? Porque a consultoria é mais que coloração. Vá se dedicar a isso, né? Vai conseguir se destacar em nada.
isso aqui não tem... Tem que ser, sabe? Eu acho que o período mais difícil, assim, de todos, foi esse, de descobrir o que eu queria, né? Porque foram muitos anos sem... Só estudando loucamente, trabalhando. Eu morava sozinha em Maceió. E daí Juan formou, veio pra Bom Conselho. Eu namorava à distância. Eu me sentia muito sozinha. Eu passava a semana muito sozinha. Então esse foi o período mais difícil. Eu digo que nada supera isso. Mudar de profissão, mudar de estado, chegar numa cidade onde ninguém me conhece, foi tudo muito difícil. Mas eu tinha a certeza e eu só tinha dúvida antes. Entende? Então, a partir do momento que você tem a certeza, você começa você encontra a motivação, a garra para você ir, sabe? Para você dizer, não, eu sei que uma hora... Porque eu acho que o trabalho, ele frutifica. Eu acredito muito no trabalho. Foi um all-in consciente, né? Eu sei onde é que eu tô apostando tudo aqui, né? Sim. Eu acredito que o trabalho, ele retorna para você. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Então, eu sabia que fazer isso era um trabalho quase que de panfletagem, né? Você imagina, eu saía de casa assim, eu saía de casa, aí eu enchia a bolsa de cartão, aí o consultório do meu esposo é no centro. Aí eu pegava ali a carona com ele e descia aqui, lojas em lojas. Tinha loja que não queria nem me ver, né? Saber quem eu era ali. Ali, outras que... Posso deixar meu cartão? Posso deixar meu cartão. E aí fui, assim. É difícil. E eu pensava assim, né? Eu não deixava, nunca deixei o ego me dominar. Mas tem alguns lugares, quando você chega assim, que ninguém te conhece, que as pessoas querem meio que passar, Sim. sabe? E por outro lado, ficar, poxa, eu tenho profissão. Eu sou advogada, eu sou pós-graduada, sabe? Eu tinha uma bagagem, mas as pessoas queriam, sabe, aquilo de passar por cima de você. Só que eu nunca usei isso. Eu digo, não, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Sempre acreditei muito no trabalho. E postando conteúdo loucamente. No Instagram, assim, teve essa época que eu não tinha muito trabalho, demanda de trabalho. Eu postava 3, 4 posts no feed, stories. Eu nunca tive medo de aparecer. Então, eu sabia que uma hora voltava. Tu já trabalhava com o Instagram no direito, não? Não. Ou foi só quando tu... Não. Eu já tinha um Instagram aberto. Eu sempre fui aparecida. Eu nunca fui tímida, nada disso. Eu sempre gostei de aparecer. Sempre gostei de me comunicar. Então, eu já tinha um Instagram, que ele era aberto, onde eu compartilhava o que eu gostava. Maquiagem, se vestir. Antes de ser consultora, do que eu vestia, eu em Maceió, eu morava em Maceió, né? Então, o que eu fazia pra relaxar um pouquinho? Eu passava ali o dia todo estudando. No final do dia eu ia pro shopping, ia provar roupas, ia mostrar às pessoas o que eu sabia, o que eu gostava. Aí eu já tinha um públicozinho. Sim. Não muito, mas tinha um pessoal que me acompanhava. Aí eu cheguei e falei, eu anunciei, disse, olha, agora eu me formei, sou consultora de imagem, tudo, sempre compartilhando com o meu público. Então tem gente que me segue dessa época, que fala que acompanhou toda essa jornada. Mas veio crescer o Instagram para atrair cliente, aí a coisa começou a crescer e foi dando certo. A parte de imagem, né, de consultoria, nesses 3 anos, Laísa, tu traçou esses 3 anos, tudo que está acontecendo com a mudança, né, de crescimento, ou está sendo algo que tu está deixando mais... Está sendo mais leve, assim, ou foi algo realmente planejado, que antes tu não conseguia ter essa clareza, né? Eu costumo dizer que eu nunca deixo uma ponta solta. Eu sempre faço muitos planos do que eu quero, assim, curto, médio e longo prazo. Lógico que a gente não tem controle de nada, né? A gente não tem controle eu posso desenhar a minha vida aqui e ela sair do rumo e eu ter que refazer o desenho. Mas quando eu vim pra cá, pra Garanhuns, eu sou muito do escrever. Tudo, pra mim, eu coloco no papel pra eu visualizar aquilo ali. Sou muito visual nesse sentido. Então, quando eu cheguei aqui, eu peguei literalmente um caderno e eu comecei a fazer. Eu disse, eu vou pegar os cartões, eu vou nas lojas, eu vou... E aí eu comecei a projetar, assim, sabe? E até eu abri o meu escritório físico, quando foi? Eu não vou lembrar a data. Acho que agosto de 2021. Acho que foi isso. E eu falei naquele ano, no começo do ano, esse ano, eu vou abrir meu escritório. Não sabia, assim, mais ou menos o mês, mas eu vou juntar tanto para fazer isso. Então, eu saio fazendo aquilo ali, sabe? Aí, depois que eu fiz, que eu consegui alugar a sala, eu montei ela muito básica. Tipo, fui na Ferreira Costa, comprei a mesa, tudo assim. Tipo, eu não tinha condições ainda de fazer sob medida.
Longe demais da minha realidade de fazer isso, porque todo o material da consultoria de imagem, os custos são muito caros. Porque imagina, se é algo novo, não tem tanta gente tão boa fazendo, quem é bom vai cobrar muito caro. Sim, com certeza. Entende? É oferta e procura, né? Então, tudo é muito caro, os materiais muito caros, né? E eu consegui bancar isso, só. E aí eu disse, não, agora, quando eu entrei no escritório, eu disse, ano que vem eu vou reformar. Vai ser um período de 1 ano para que eu me organize e reforme. E foi exatamente assim. Em 1 ano, aí eu engravidei no final do ano. Foi isso mesmo, eu entrei em agosto de 2021 na sala, em outubro de 2021 eu engravidei. Outubro, novembro. E aí isso demandou um pouco mais de mim, né? A organização financeira e tal. E aí eu disse, não, quando eu sair para ter minha filha, que eu vou voltar com esse escritório reformado. Que eu ia parar um tempo. E assim foi. Então, assim, vem acontecendo da forma com que eu projeto, mas eu não sou arrogante ao ponto de dizer tudo está sendo realizado. Tem muitas coisas que acontecem nesse meio do caminho, mas eu sempre refaço a rota. Recalculando a rota. Sempre refaço a rota. Muito bem. Qual foi o hábito que tu acha que sempre esteve contigo e que te ajuda até hoje? O período que eu estudei para concurso foi o período que eu fui morar sozinha e tal, morava só, estudava. Eu aprendi, eu não era assim muito disciplinada. Eu sempre fui uma boa aluna, nunca dei trabalho aos meus pais. Mas eu não era tão disciplinada nas minhas coisas. Ainda sou, mas eu era muito bagunceira. Então tinha essas questões. Então quando eu fui morar só, eu comecei a criar uma rotina para mim de treino, eu não treinava nessa época, então era a única escape que eu tinha. Então eu comecei a organizar ali, tempo de estudo, tempo de trabalho, tempo de treino. Comecei a me alimentar melhor, porque eu me alimentava mal, comia muita porcaria. Então eu comecei a estabelecer isso. Então quando você vai se colocando nesse lugar de eu tenho que organizar, de organização, de foco, o que é que eu queria era passar no concurso, então eu estudava querendo ou não, eu fazia ali. Então, acho que essa disciplina que eu fui adquirindo, ela foi muito boa para mim nesse momento de transição e nesse momento que eu determinei que eu iria fazer essa mudança. Mas algo que eu digo que é muito meu, assim, é muito do temperamento colérico. A gente é muito de... Claro que eu recebi muitas críticas, muitas piadinhas ácidas nessa minha transição, de não vai dar certo, isso é coisa de momento, sabe? Mas eu não foco em nada disso. Eu escolho muito bem os meus juízes. Eu presto atenção na opinião de quem importa para mim. Então, os meus juízes, as opiniões que importam para mim, do meu marido, da minha mãe, da minha irmã, do meu cunhado, são pessoas que estão próximas, pessoas que já estiveram comigo no amor e na dor. Então, o que vem fora disso não costuma me abalar, sabe? Até crítica, Instagram, essas coisas assim, é coisa que às vezes eu fico com raiva ali do momento, porque eu sei que é uma coisa que é injusta, mas não eu não boto não trago pro coração, sabe? Então, é muito difícil alguém me parar com esse tipo de comentário, essas coisas assim. Então, acho que a organização que eu aprendi a ter com relação ao que eu quero, as metas, e isso de eu não trazer pro coração opinião de quem não importa, me ajudou muito a seguir. E qual foi o aprendizado que tu teve no direito, tanto na faculdade como no trabalho, que tu traz para a tua profissão de hoje, que tu não abriria mão? Olha, no direito, uma coisa que eu me identificava muito, porque eu não escolhi direito só porque meu pai era advogado, né? Tem identificações que a gente tem ali também, meus pais sempre me deixaram livres. Eu tenho um senso de justiça muito aguçado. Então, eu sempre achei que aquilo ali ia me ajudar de alguma forma. E no direito, eu aprendi a me comunicar melhor, porque o advogado ele ganha dinheiro com a escrita e com a fala. Então, se você não fala bem, se você não escreve bem, você não vai longe ali, né? Então, o direito, eu lembro de treinar muito a dicção. Então, como é que eu vou fazer uma audiência com a dicção ruim? Então, treinava muito a dicção, a projeção de voz. Então, isso me ajudou muito, que eu trouxe para... Me ajudou muito também ali. Né? Não tem problema com comunicação. É abertíssima. Então, treinei muito isso da comunicação, da dicção, de falar e ser entendida.
de me impor, porque eu me formei, imagina, eu me formei com 22 anos. A minha primeira audiência foi o advogado que estava ali, né? Vamos falar contra mim, que não é contra, mas de advogado. Ele tinha uns 60, assim, por baixo. E era a minha primeira audiência, eu tinha 22 anos. E aquilo ali, como que eu vou me impor? Então, aprendi muito a me colocar, saber o meu lugar, saber meu valor, me impor, saber falar, sabe? Nunca deixei ninguém passar por cima de mim. E isso, dentro da consultoria, também foi muito importante. Isso de já ter, assim, eu sei quem eu sou e peraí, né? Todo mundo aqui que vai fazer o que quiser comigo, não. Acho que foi o maior aprendizado, assim, que eu trouxe do direito pra consultoria. Pra vida, né? Que nada é perdido, né? Eu até falei pra minha mãe uma vez, eu falei, eu não me arrependo de ter feito direito. Hoje eu não faria. Mas eu não me arrependo, porque me serviu de muitas coisas. E até na parte burocrática, hoje, da consultoria, me ajuda. Eu faço meus contratos com tranquilidade. Essas questões. Com calma. Não tem nada perdido, né? Conhecimento a gente não perde, né? Só soma. E vamos agora, tu falou aí dessa questão da comunicação, né? E uma das coisas que mais me encantou, assim, no teu trabalho, foi o como tu traz essa parte da imagem pra comunicação. Eu sempre falo, né? Eu comento com todo mundo que quando eu vou falar dos seus trabalhos, eu era a pessoa... Tinha duas coisas que eu falava e hoje eu pago minha língua. Era que ambiente não influenciava ninguém. Eu era a adolescente que dizia isso. Que ambiente, amigos, não ia mudar ninguém. Hoje eu sou totalmente contra e tenho vergonha do que eu falava antigamente, né? Sim. Porque realmente muda. E a forma de se vestir também. E quando eu busquei o teu trabalho, que eu fui te conhecendo mais, eu acho que quando eu fiz meu primeiro trabalho contigo, que foi o de coloração, tu tava gestante, acho que foi a última. Foi a última. Pra sair. Eu vi no Instagram que tu tava saindo, eu disse, vou marcar logo. E eu lembro que foi bem assim, no outro dia tu já tinha ido embora pro parto, né? E foi uma coisa que tu me falou muito sobre isso. De como a gente se veste, isso, a nossa forma de se vestir também comunica, né? E eu saí disso, da coloração. Eu acho que a gente nem tinha falado sobre consultoria de imagem, tinha sido só cores. Mas como tu falou aquilo, eu fiquei martelando. Porque até então eu dizia, não vai dizer quem eu sou, não. Eu usava muito essa frase, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sobre essa forma da gente se vestir, o quanto comunica, né? Sim, roupa é linguagem não verbal, né? Existe a linguagem verbal, que é a gente aqui comunicando através da fala, e a não verbal, que é através do que a gente vê, que é a semiótica também, que é como eu olho para você, eu interpreto alguma coisa. Então, imagem, acho que Júlio deve ter visto um pouco disso na faculdade de arquitetura. A imagem ela é composta de cores, linhas e formas. Então, se você quer dar suavidade ao ambiente, você trabalha linhas curvas, né? Se você quer trazer mais impacto, linhas mais retas. Então, a cor é o primeiro recurso visual. Então, quando a gente bate o olho em algo ou alguém, a primeira coisa que o nosso cérebro capta é a cor. Então, a cor, imagine, já faz eu ter uma percepção. Se você está com uma cor que é harmônica para a sua beleza, já tem uma percepção melhor de você. Porque isso da gente achar, né, são crendices que a gente tem. Dizer, o ambiente não influencia. Influencia totalmente. Né? Comece a andar com pessoas que têm valores associados ao seu, que você vai dar mais valor aos seus valores. Com certeza. Você começa a andar com pessoas que têm valores baixos ou diferentes do seu, você começa a questionar sobre seus próprios valores. Então, nós somos seres influenciáveis, totalmente influenciáveis, né? E a imagem, ela reflete nisso, na forma com que o outro te vê e com que você se vê. Eu falo muito para as minhas clientes, seguidoras, no pior dia, viste o melhor look. Porque se acontecer um fato alheio à tua vontade, tu tá ali triste, não foge do teu controle, né? Se preocupe com as coisas que você pode mudar. Que é uma frase que eu carrego para mim. Eu me preocupo apenas com o que eu posso mudar. Né? Então, com o que eu posso mudar. Aconteceu alguma coisa que me deixou triste, que, enfim, alheio à minha vontade. O que eu posso mudar? Eu posso mudar a minha apresentação, a forma com que eu vou lidar com aquilo ali. Então, se eu tô triste, se eu tô preocupada, se eu tô angustiada, eu vou me produzir, eu vou me olhar no espelho e me ver bem. Eu faço até a analogia do guerreiro. O guerreiro, para ir para uma batalha, ele veste a armadura, ele não vai de peito aberto. Porque a armadura faz ele saber que ele é um guerreiro e não qualquer um. Sim. É o que diferencia ele de qualquer um. Então, a partir do momento que você veste a sua armadura, você está pronto para a batalha. Senão você já entra fracassado, você já entra perdedor. Então, eu faço muito isso. Eu já fui trabalhar, já teve coisas que aconteceram comigo assim à noite, que eu disse, e no outro dia eu tinha cliente de manhã. Disse, como é que eu vou visto a roupa, me produzo o melhor look, melhor maquiagem e vou. Você se sente capaz. Quando você se olha no espelho, você se sente capaz. Agora, se você não se vestiu qualquer coisa, tá de pijama, você tá derrotado. Você tá comunicando para todo mundo que você é um perdedor.
né? E eu acho que as mulheres têm muito isso, né? Do dia não tá bem, vou botar qualquer coisa, vou sair. Hoje eu não tô afim de me vestir bem. Vou Hoje... escutar uma música Triste. melancólica. E outra crendice muito forte que as pessoas têm, né? Uma crença muito forte é dizer assim: a roupa não diz sobre o teu caráter. Claro que não diz. Quem vai dizer sobre o teu caráter é o que tu fez de bom na tua vida, né? O que é que tu realizou. Quem é você? Mas, para que eu queira ouvir você, eu preciso gostar do que eu vejo, gente. Não tem como. Se eu bato o olho em você, você me passa uma sensação de desleixo, você não cuida de você, por que eu vou dar atenção a você? Você, enquanto profissional, se você não cuida de você, você vai cuidar de mim? Você, nutricionista, se você não tem uma imagem zelosa, você não me trata, que sou teu cliente, bem, no sentido de não tratar bem por ser cordial. Isso é o básico, isso é educação. Mas se eu chego no seu consultório e eu vejo você bem vestida, é um sinal de que você se preocupou comigo, que você se preparou para me receber. Entende? Você tem que oferecer para o seu cliente uma experiência, não é só o serviço que conta. Né? É o cheiro, é os sabores, é você tá bem, você tá sorridente, mas você tá bem vestida. É a imagem que você se preparou para me receber. Me passa a ideia de que eu sou importante para você. A beleza, antes de tudo, é um ato de serviço. Não é só para você. Então, isso de dizer, isso aqui não quer dizer quem eu sou. Quer dizer sim, porque você é seu cartão de visitas. Se você tá bagunçado, você passa para mim a ideia de que você é uma pessoa bagunçada. Né? Eu até fiz um post essa semana, eu disse assim: você quer vencer na vida, você não vence nem a preguiça de se arrumar. Você perdeu a primeira batalha, não é verdade? Né? Aquela pessoa que quer emagrecer e perde por um pão no café da manhã. Então você... Quer salvar o mundo e não lavar a louça, né? Não arrumar a cama. Não arrumar a cama. Exatamente. Então a profissão da consultoria de imagem, ela vai trabalhar as cores, as linhas, as formas, a personalidade, para que a gente encontre aquela vestimenta que você vai vestir e se sentir bem. Eu não vou... Tem gente que fala assim, eu gosto tanto do seu estilo, mas eu acho que eu não seguro isso aí. Eu falo assim, não se preocupe não, que eu não vou fazer você se vestir igual a mim, não. Sim. De jeito nenhum. Eu vou encontrar o teu ponto. O que encaixa para você? O que é que você consegue segurar? Porque o serviço, o dinheiro, ela é muito importante, como eu já falei aqui. Mas a satisfação do cliente também. Uma forma que... o que fez eu crescer, assim... não estou dizendo que eu estou lá, meu Deus. Mas o que me fez ser mais reconhecida aqui em Garanhuns foi o boca a boca. Foi uma pessoa fazer e gostar tanto e chegar lá e dizer, olha, foi maravilhoso. Como você fala muito para sua... Eu atendo algumas pacientes suas que chegam, olha, Yasmin fala muito de você e tudo. Então, é isso que faz, é a satisfação. Então, se eu fizer um planejamento de imagem que é totalmente distante da tua personalidade, você não vai seguir. Se você não vai seguir, não vai ter resultado. Você vai chegar e vai dizer, eu fui lá, contratei o serviço, mas eu detestei, porque ela trouxe umas coisas que eu não me imagino usando. Não é o objetivo. O objetivo é fazer com que você melhore de acordo com aquilo que você é, que você segure o look. Né? Que eu falo que o look pode ser lindo, mas se você não segurar, se você não estiver bem ali com aquele look, eu tenho um estilo um pouco mais dramático. Então, eu gosto de umas coisas mais diferentes. E, às vezes, eu uso assim, e tem gente que fica olhando assim, eu não me incomodo. Mas se eu não estiver bem com aquilo, quando a pessoa olhar estranho pra mim, eu já vou murchar ali. Já vou, sabe? Eu já vou mostrar que eu sou insegura, né? Algo está errado. Alguma coisa está errada. Então, essa pessoa não segura, não representa aquilo. Né? Então, a imagem é muito isso. É poder falar pro mundo quem você é através do que você veste. É olhar pra Yasmin através do que você veste e dizer, é uma pessoa que é organizada, é uma pessoa que... né, se preparou para mim, é divertida, é eu começar a ler você a partir do que eu vejo. E aí, quando você abre a boca, você completa. Aparência não substitui competência. Eu acho que, não sei se foi você que me disse, mas que os 3 primeiros segundos é onde a gente vai se comunicar, né? E os 3 primeiros segundos não dá tempo da gente falar. É o ver, né? O que a gente tá vendo. Isso é dado de pesquisa. Isso é dado de pesquisa científica. Eu acho que, eu não sei se foi nos teus stories, mas eu tava vendo que até a questão dos stories, né? Que você vai ver primeiro a imagem. Se você não gostar, você passa antes de 3 segundos. Mas se a imagem for boa, você segura os 3 segundos. E a importância da harmonia também, na imagem. Porque eu faço sempre a analogia do quarto bagunçado. Se você chega na sua casa pra dormir à noite, seu quarto tá uma zona, você se sente mal lá dentro.
Então, se você é uma pessoa que está com o que a gente chama de ruído na imagem, que às vezes não é que você está mal vestido, às vezes você fez escolhas erradas. Você está usando uma roupa, uma modelagem de peça de roupa que não te valoriza, uma cor que não te valoriza, uma maquiagem totalmente errada para a tua beleza, um cabelo pintado de uma cor que não te valoriza. Então, pode ser que a roupa seja até bonita, enfim, mas não funcionou ali naquela paisagem. Então, você vai ser aquela pessoa que eu vou olhar e vou dizer assim, tem uma coisa estranha em Yasmin. Né? Quem não entende, eu como tenho o olho treinado, é meu objeto de estudo, eu consigo... uns cabelos aí, eu já consigo ir por um caminho, entender um caminho ali. Quem é leigo no assunto, ele vai perceber, porque o belo, ele é incontestável. Então, quando eu olho pra você e eu vejo isso, eu faço, tem alguma coisa errada com Yasmin. E a gente costuma até falar isso, eu sempre falo isso para as minhas clientes, sempre. Digo, sabe aquela pessoa que você olha assim e fala, fulano não é nem tão bonito, mas sabe se arrumar. É a pessoa que, consciente ou inconscientemente, escolhe tudo que funciona pra ela. Então, por mais que você não ache ela fisicamente bonita, você sempre vai elogiar. Você vai dizer, ela é charmosa. Ela sabe se vestir. Você não quer chamar ela de bonita. Mas você vai elogiar. Porque o belo não passa despercebido. O belo baixa em si mesmo. Então, eu olho aquilo ali, é como a natureza, que é o maior referencial de beleza que a gente tem. Então, se você olha para um jardim bonito, uma praia bonita, que é fruto da criação, você fica ali... Precisa alguém te explicar alguma coisa? Não. Você já fica contemplando aquilo ali. Aquilo ali já te encheu o peito, já te, né... Então, a beleza é isso. E quando a gente está diante de uma imagem desarmônica, por exemplo, uma praia cheia de lixo, o lixo não pertence àquilo. É você se incomoda. Porque é um ruído. Não é para ser aquilo. Né? Aí assim são as pessoas. Então, se você faz escolhas que não são legais para você, não são harmônicas para sua beleza, mesmo que algo seja bonito, mas não é para você, porque não existe nada que fique bom em todo mundo. E aí a gente olha para você e começa a achar, tem alguma coisa estranha. Então, você saber o que funciona para você, você torna a sua paisagem harmônica, mais perto da natureza, do natural, e eu consigo me concentrar mais tempo em você, assim como eu consigo me sentir bem num quarto arrumado. Então, quem trabalha também a imagem no digital tem que entender muito disso, tem que dominar muito isso, a imagem. Porque eu vou vestir aquilo, a pessoa está ali olhando só esse quadradinho aqui. Se essa pessoa tiver com um cabelo, uma maquiagem, você não se concentra, você passa. Aí você não sabe por que você passou, mas eu sei porque você passou. Porque a ciência prova isso. Entende? Então, por que a gente vai querer mexer em algo que existe, que é concreto, que funciona, que a ciência provou? Então, a partir do momento que eu sei isso, eu domino. Eu tenho uma imagem intencional. Eu me visto de forma intencional. Eu consigo pensar onde eu estou indo, o que é que eu quero transmitir, e eu vou vestir o que me levará a esse lugar. Então, você tem domínio sobre si. E não, eu vou abrir o guarda-roupa, pegar uma roupa aqui e vestir, e seja lá o que for. Né? Então, muitas pessoas eu percebo que existe a pessoa é de um jeito e ela não consegue passar o jeito que ela é. Ela comunica uma coisa totalmente diferente, apenas pelo vestir. Isso a gente pode levar também ao extremo do chamar a atenção, né? A gente, por exemplo, a gente vê uma GK da vida, é totalmente, digamos que... para o chamar a atenção em si, que não necessariamente é algo belo ou bonito, mas que é proposital e tem alguma harmonia, né? Sim. Celebridades, eles fazem muito isso. Kim Kardashian, GK também. Você lembra da época que a GK descoloriu o cabelo inteiro? Sim. A GK tem um contraste alto, ela é branca do cabelo muito escuro. Então, ela platinou o cabelo ali, ela pegou o contraste dela e jogou lá embaixo. Então, isso, você não tem como passar despercebido, porque ela pegou o contrário da beleza dela. Então, você vai olhar pra ela. Então, ela vai virar notícia. Ela não fez aquilo pra estar mais bonita. Ela fez aquilo pra virar notícia e converter em cliques. Então, até você saber o que não serve pra você entende? Como é intencional. Não é aleatório, né? Então, a Kim também, uma vez, ela pintou o cabelo muito claro. Ela tem um contraste mais médio, uma pele mais morena, pintou um cabelo muito claro. Ela vai virar notícia no outro dia. Entende? Não tem como. É intencional. Porque essas pessoas estão assessoradas por pessoas que fazem esse planejamento de imagem. Então, eu vou lançar uma coisa aqui. Então, eu vou chamar a atenção para a minha imagem. Todo mundo vai olhar para mim. Todo mundo vai entrar no meu Instagram e vai olhar o que é que eu estou vendendo. É isso. Então, a imagem, até para você fugir, se você souber o que você está fazendo, você converte. Então, é esse domínio, né, que a gente passa a ter quando a gente investe nesses serviços. É saber realmente escolher. E até quando eu quiser fugir, né, que você não é obrigado a ficar harmônica, você pode ficar desarmônica. Mas é intencional. É intencional. Ela totalmente, né? Porque ela
GK, né? Ela fez todo mundo que vê uma roupa estranha já associava ela, né? Um sapato, uma coisa. Hoje ela tá mudando mais, mas eu acho que vem muito pela questão da transição dela como pessoa, né? Ela assumiu o relacionamento, é isso que eu vejo muito tu falando também. Então ela mudou a fase. Então ela tá tirando um pouco mais dessas coisas diferentes e tá se tornando mais uma pessoa mais comum. Mas eu acho que também tem a intenção por trás, né? Porque mudou muito a fase. Muito. Eu comecei a estudar um pouco a GK quando ela começou com essas coisas muito, muito excêntricas, mas a GK, aquilo foi bem intencional, aquilo de mexer com o cabelo, vestir aquelas roupas bem exóticas, porque a GK queria entrar no fashion. E aí ela começou a botar roupas muito exóticas. Não era pra ser bonito, era pra chamar a atenção. E ela chamou a atenção da Balenciaga, que é uma marca que trabalha essa estética muito louca. A Balenciaga, ela é totalmente exótica. Então, ela chamou a atenção da Balenciaga, foi convidada para estar na primeira fila do desfile, na Fashion Week, acho que foi de Paris. Ela atingiu o objetivo. Sim. Só que ela foi indo muito para esse lado, muito bagunçado, né? Muito desarmônico, muito até... A Balenciaga se envolveu em alguns escândalos, vamos dizer assim, por mexer com coisas muito exóticas, vamos dizer assim. E aí, talvez, eu acredito que a GK realinhou ali a rota e fez, não, eu quero entrar num fashion mais sofisticado. Sim. Aí casou também com a ideia dela ela namorar com uma pessoa que não gosta de aparecer. E ao lado dela ele ia haver um desencontro. Então ela tá refinando agora. Nas últimas semanas de moda, ela apareceu já chique, mais elegante. Ela voltou o cabelo pro contraste natural dela. Aí tá passando a maquiagem mais natural pra gente deixar bem a beleza dela em evidência. Tá investindo nos looks que valorizam tipo, o físico dela, algo mais pro elegante. Então ela bagunçou pra causar, pra ser vista. Quando ela foi vista, ela refez a rota. Então totalmente intencional. Totalmente intencional. Vocês achando aí que não é que era só resenha. Que era só pra ficar todo mundo sorrindo. Tem estratégia de imagem em tudo. Até pra fazer essas coisas exóticas, né? A Bianca Andrade também foi um case que eu estudei muito. Ela fez muito isso. Quando ela quis sair do influencer para empresária, ela começou a vestir muita alfaiataria, com uma proposta assim super elegante, tirou toda aquela sensualidade que ela usava, aquele cabelo laranja que ela tinha, que eu acredito que ela seja uma beleza de inverno, é muito característico. E ela usava muito essas coisas que não valorizavam ela, e depois ela fez, uma linha mais de alfaiataria, colorida, mas alfaiataria, mantendo ali a linha de elegância e tal. Ela chegou, né? Fez a marca dela entrar em evidência. Aí, na última, eu até fiz um post dela recente nos stories. Ela tá participando, acho que de uma semana de moda. Entrou com uns looks bem excêntricos. E eu já ouvi uma fala dela. Ela disse, não, eu já consegui. Ela admitiu que ela fez uma estratégia de imagem para que ela fosse respeitada, porque ela precisava de financiamento para lançar essa linha de maquiagem. E ela chegou. Sim. É o caso do Steve Jobs. Uma vez uma pessoa me questionou numa palestra que eu dei, mas como é que você explica o Steve Jobs usar camiseta, tênis e, né, ter sido um grande empresário? Eu fiz, você estudou o Steve Jobs quando ele começou? Porque ele começou de terninho, gravata e pastinha de couro debaixo do braço. Ele não começou assim, não. Aí quando você chega lá, você tem uma liberdade. É como o dono do Facebook, ele é estilo Steve Jobs. Ele usa camiseta preta e jeans. Apesar de que a camiseta dele custa na faixa de convertendo uns 10 mil reais. Não é qualquer camiseta. Não é qualquer camiseta. Mas ele chegou lá. Ele já é mundialmente reconhecido. Né? Quando você chega lá, aí você faz o que você quiser. Você tem uma certa liberdade. Mas você há de convir vocês aqui comigo que um percentual muito pequeno de nós chegará a ter um reconhecimento mundial, como Steve Jobs e como o Mark. É uma parcela mínima para ele, aquele rostinho ser visto em qualquer lugar do mundo e você dizer é o dono da Apple, é o dono do Facebook. É um patamar muito difícil de ser alcançado. A maioria de nós vai ter que perseverar. Bastante. Segura. Senão você não estaria aqui assistindo. Você estaria... Sim, exatamente. E pode ser que seja até proposital, né? Ele tá naquele local lá e a gente tá aqui falando dele porque ele tá de bermuda e regata por isso. Isso do se vestir sempre igual tem a ver com gasto de energia. É algo que eu... Das decisões, né? Isso. É você diminuir as decisões. O Barack Obama,
ele tinha uma pessoa que escolhia, ele acordava, a roupa já estava prontinha para ele vestir, porque ele não queria tomar essa decisão, para não ter o gasto de energia. Então, ele contratou alguém para vestir todos os dias. Então, ele acordava, a roupinha já estava lá separada, ele só fazia botar. Eu ia querer um negócio desse. Quem nunca? Ai, Eu ia adorar tirar esse gasto de energia. sabe quanto é o salário dela pra tu contratar ela pra fazer isso? Bora trabalhar, né? Mas isso é uma coisa até que eu falo. Como eu atendo, né, na nutrição comportamental também, e é algo que eu tô falando muito com as mulheres, tem algumas atividades que eu faço durante a consulta de comportamento. E aí eu falo muito sobre a mulher estar se sentindo bem. Porque a nutrição não é só emagrecer. A gente precisa chegar no emagrecimento gostando de viver o processo, porque senão se torna só frustração, né? E a gente vai... Então, na nutrição comportamental, eu faço algumas atividades de coisas que as mulheres gostam de fazer. E é engraçado o quanto eu tenho dificuldade de ver as mulheres escrevendo coisas que gostam de fazer. E até se vestir. Eu sempre pergunto, eu digo, mas se vestir bem, arrumar uma unha, ir no salão, escovar um cabelo, olhar no espelho e gostar? Não. Então é por isso que às vezes eu tô até indicando o teu serviço para as mulheres entenderem o quanto isso é importante. Porque acha que não vai mudar nada na minha vida. Só que às vezes muda muito, né? Porque a gente tá se sentindo bem. Porque eu falo uma frase que a gente só emagrece quando a gente aceita o nosso corpo como ele tá hoje. Não tem como a gente mudar algo que a gente não aceita. E muita gente teima isso comigo, porque acha que, se eu aceito, eu não preciso mudar. Não. Aí é que você vai mudar. Mas se você não gosta dele, você só maltrata. Então você só se alimenta ruim. Né? E eu acho que a mesma coisa é a gente se olhar no espelho e não gostar do que vê. Então eu vou fazer. Se eu não tô me vestindo de uma forma que eu goste do que eu tô vendo, escovar um cabelo pra mim não vai mudar nada mesmo, né? Eu olhar e sorrir pra mim também não vai mudar nada, porque eu não tô gostando do que eu vejo. Então isso eu entro até na nutrição, porque se a mulher não tá se sentindo bem ao se ver, ela não vai conseguir seguir um plano alimentar. Não. Eu gosto muito de estudar um pouco além da consultoria, porque a gente lida com pessoas, né? E eu lido com mulheres que algumas chegam realmente para refinar aquilo que já tá bom, outras chegam com a autoestima muito abalada. Exato. E isso que você falou tem muita associação. Eu digo a elas, quando eu entendo que ela está nesse lugar. E eu falo, olha, um abismo chama o outro. Então, quando a gente descuida da alimentação, daí engorda, aí não gosta mais do corpo, aí não quer se arrumar, não quer fazer o cabelo, não quer fazer a unha, ela vai se largando totalmente. E quanto mais você se distancia de si, mais difícil é o caminho de volta. Mais longo é o caminho de volta, né? Então, isso que você falou, eu tenho uma certeza, vou aqui arriscar, vou dizer que eu tenho certeza, que quando você fez os serviços, o trabalho de se arrumar, ele ficou mais rápido. Sim. Né? Ficou mais fácil. Por quê? Porque você dominou, você entende? Então, o se vestir você podia gastar mais tempo, eu acredito que você gastava mais tempo antes do que agora, né? Se tornou um pouco mais fácil, porque você já sabe o que é que funciona, você já eliminou ali do seu guarda-roupa os excessos, o que não funciona. Então, se o guarda-roupa tá alinhado, você... É mais fácil, né? É menos. Exato. Vai se tornando mais fácil. Então, isso é muito real. Quando já teve clientes que foram para mim, eu falei, olha, você precisa procurar um psicólogo, ou quando eu entendo que vem muito da frustração com relação ao peso, de procurar um nutricionista. Falo com todo o carinho do mundo, porque eu não quero que a pessoa ache que eu tô falando que ela tá acima do peso. Porque essa baixa autoestima, ela vem de vários fatores. Ela foi se colocando em um lugar ali que é difícil voltar. Entende? Então, às vezes, tem pessoas que têm muita frustração, vai fazer a proporção corporal e tem muita frustração com o próprio corpo. É óbvio que saber o que vai vestir bem naquele corpo vai ajudar. É que ela vai deixar de usar o que acentua o que ela não gosta, vai disfarçar ali um pouquinho o que ela não gosta. Mas se o problema dela é um volume, só trata com dieta. Entende? Você vai se sentir melhor, mas você vai se sentir muito melhor se você juntar uma coisa com a outra. Se você entender o que veste bem seu corpo e você perder peso, já que é isso que te incomoda, né? E nós, enquanto pessoas, nós somos muito levados a isso. Se a gente descuida um pouquinho de uma coisa, a gente começa a descuidar de tudo. Eu sempre mantenho a vigilância no que eu estou fazendo.
Eu sempre gosto de fazer um exame de consciência, de como tá a minha vida, de onde eu quero chegar. E eu vejo onde eu tô falhando, porque não existe essa pessoa que não vai falhar em nada, né? Então, eu já entendi, nesse momento que eu tô agora, que eu tô falhando muito na questão da alimentação e no treino. Então, eu tenho que voltar a isso, porque senão, daqui a pouco começa, né? E eu senti muito no puerpério. Então, quando eu tive minha filha, eu fiquei um tempo em casa com ela e fiz cesárea e comecei a... Você vai se vestindo com roupas mais confortáveis, porque você tá ali debilitado fisicamente. Só que eu preparei pijamas bonitos, eu comprei especialmente para isso, pijamas bonitos, porque eu não queria vestir um pijama feio, mesmo que eu fosse ficar em casa. Então eu fui organizando isso, tive minha filha no inverno, foi bem difícil, né? E aí, quando eu fui me sentindo bem, melhor da cirurgia, eu fui começando a vestir minhas roupas. Sempre, as pessoas também ligam muito à ideia do conforto. Uma roupa bagunçada, mas uma roupa pode ser confortável, pode ser arrumadinha. Sim. Fui fazendo a maquiagem leve para ficar em casa, porque eu precisava me olhar no espelho e enxergar além da mãe. Enxergar a mulher. Então, aí às vezes as pessoas falam, você perdeu peso muito rápido depois da gestação. Tudo bem que eu não engordei muito, eu cuidei muito durante. Mas uma das coisas que me ajudou a focar foi a parte da aparência já estava alinhada ali, sabe? Eu já voltei mais rápido, um mês ali, eu já estava me arrumando, ficando em casa, cuidando do cabelo. Até meu esposo fazia, olha, vai fazer a unha, eu fico com a bebê, porque é uma coisa que eu me sinto bem. Ele sempre diz quando eu tô chateada, por que não vai fazer a unha? Tu volta tão bem-humorada. Então, fui fazendo essas coisas. Então, essa parte da minha imagem, como eu me via, já estava mais alinhada. Então, correr atrás de perder peso, fechar de hastes, eu já tive ali uma motivação. Agora, o que acontece com a maioria das mulheres? Largou ali a gestação toda, engordou muito. Aí depois, vou cuidar de criança, eu não estou dormindo, não vou me arrumar. Eu mereço comer. Eu mereço comer. Eu mereço ficar largada em casa de pijama. Então, é muito isso. E é uma coisa que eu sempre falo, é que tudo muito na nossa vida está muito ligado à autoestima. Eu sempre comparo muito a autoestima e a autossegurança. Porque quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente não se sente seguro para nada. E eu acho que tudo vai muito dessa parte, né, que tu falou. Porque a gente acaba, quando a autoestima tá baixa, a gente bagunça todo o resto. A gente bagunça a imagem, a alimentação, a vida. Então tudo fica tão bagunçado que a gente não tem se sente segurança para nada, né? E por ter essa consciência foi que eu cuidei muito de eu voltar assim, a me cuidar cedo. Eu não deixar aquilo arrastar muito. A maioria das mulheres liga a frustração com a maternidade ao fato de não ter rede de apoio. Que isso eu sei que nem imagino como seria se eu não tivesse, né? Mas tem mulheres que têm rede de apoio, mas mesmo assim elas não cuidam delas. Sim. Porque ali não tem mais a ver com o outro. Só quem pode fazer isso por mim sou eu. Não é o meu marido, não é a babá, não, é você que tem que pegar o caminhozinho de volta. Que tem que se olhar e dizer, não, peraí, agora além da mãe existe eu como pessoa, eu como mulher. Eu vou atrás aqui de me cuidar, de fazer o que é preciso fazer para eu olhar no espelho e me sentir bem. Porque como você falou, se eu não estiver gostando de mim, eu não faço nada bem. E eu tinha em mente que para eu ser uma boa mãe, eu precisava gostar de mim, porque senão eu ia descontar na minha filha as minhas frustrações, a minha responsabilidade. Olha, eu tô feia, eu tô gorda, tô por conta de você, por sua culpa, entende? A gente bota isso na cabeça, por mais que não verbalize para a criança, tem mães que verbalizam, que é pior ainda, mas bota na cabeça. Então a maternidade, ela começa a ser não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas ela começa a ser um bicho. Você não quer mais outro, você fica, eu não posso ser, você não vai ser mais você, né? Quem você era, né? Isso é fase da vida que você pulou, né? Você mudou de fase e faz parte. Mas é muito o se esquecer. E tudo tá... como perder peso, não é só estética. Vestir uma roupa bonita não é só estética, né? Olha, é segurança. É me sentir bem, me sentir pronta. É saber que eu posso, que eu consigo. Né? Existe a imagem, que é a forma com que os outros te enxergam, e existe a autoimagem, que é a forma com que eu me enxergo. Pode ser diferente. Eu posso me ver de um jeito e as pessoas, o senso comum, tem outra percepção. Que aí o meu trabalho é alinhar isso aqui, né? Para o senso comum saber quem você é. Mas se a forma com que você se vê é uma forma de... se você só se enxerga como... Se você não gosta daquilo que você vê, se você se vê feia, se você se vê incapaz, você não vai fazer nada bem. Você não vai fazer nada. Isso tem total associação. Quero mudar um pouquinho o assunto, porque tua formação também tem arquétipos, né? Sim, foi o curso mais recente que eu fiz. Eu quero falar um pouquinho sobre eles, para entender um pouco. Claro. Vai, conta aí um pouquinho sobre os arquétipos. Eu vou falar de uma forma mais que dê para todo mundo entender. Porque quando a gente fala em arquétipo, se a gente for assim detalhar, é uma coisa bem
Assim, os arquétipos, eles partem do inconsciente coletivo, que é aquilo que... Qual figura me remete o quê? Se você for prestar atenção às vilãs da Disney, pensa na Malévola. Por que a Angelina Jolie ela foi escolhida para ser a Malévola? A Angelina Jolie tem traços bem quadradões no rosto, né? Tem um contraste mais alto. Então, ela tem aquilo que convence como uma vilã. Se você pega uma atriz de rostinho delicado, rostinho mais arredondado, um cabelinho mais claro, ela não convence você direito como uma vilã, né? Então, existem imagens no nosso inconsciente que elas associam as coisas. Quando eu vejo algo pontiagudo, eu sei que aquilo é um perigo, que aquilo pode me furar, né? Quando eu vejo algo arredondado, eu já sei que ela é mais delicada, que eu posso pegar ali e colocar mais força no que eu estou colocando, que não vai me machucar. Então, são imagens que existem no nosso inconsciente, que a gente já associa a bom, a ruim, a forte, a fraco. E aí a gente trabalha essas figuras dos arquétipos na tua imagem para que você ative isso e consiga passar, né? Então, são vários arquétipos, eu não vou conseguir falar aqui detalhadamente de todos, mas como que isso é trabalhado dentro da consultoria de imagem? Eu tenho muito cuidado para... O arquétipo ele pode ser uma fantasia, ele pode se tornar um personagem para uma pessoa que não segura aquele arquétipo, entende? Então, por exemplo, eu quero o arquétipo do governante, que ele informa ali bastante poder, comunica bastante poder. Só que tu é uma pessoa mais delicada, né? Não casa, né? Não casa, entende? Aí, até que ponto você segura aquele governante? Então, a gente consegue ativar esse arquétipo em você através da vestimenta. Então, cada arquétipo tem modelagens de peças que comunicam mais aquele arquétipo, cores que ele vai utilizar, até o som que você usa nos seus stories, uma música que você ativa ali, a forma de você usar o cabelo, usar a maquiagem. E aquilo ali vai criando na cabeça das pessoas a imagem de eu vejo como um vilã, eu vejo como um mocinho, eu vejo como um cara comum, eu vejo como uma pessoa inteligente, entende? Só que, como eu sempre falo para os clientes, eu faço primeiro um teste para analisar ali, alguns testes para ver qual arquétipo comunica com a tua personalidade, né? Para que você segure ali. E a gente só vai ativar. Então, vai ativar algo que já existe ali em você. E eu vou ensinar a ativação através de quais... Tudo bem, você conhece seu estilo, você já sabe o que é que veste bem teu corpo. Só que se tu quiser ativar tal arquétipo que está conectado com você, algumas coisas você tem que abrir mão, né? Tudo não terás. Terás que escolher. E aí você vai fazendo essa ativação para que as pessoas, quando batam o olho, através da figura, da imagem, elas já entendam aquilo ali que você quer comunicar. Então, é bem associado já ao que eu faço, só que é uma ativação mais profunda, porque o arquétipo trabalha o tom de voz, a forma com que eu estou falando aqui com você, ela está associada ao meu arquétipo, né? Então, imagina, eu ativo um arquétipo e eu venho com uma fala doce, pausada, calma. É uma fala que não vai conectar com aquilo que você está vendo na sua frente. Talvez de uma personalidade mais doce. Então, para ativar o meu arquétipo, eu preciso ter uma fala mais projetada, né? Ativar aquilo na minha voz, no meu jeito de falar, no ritmo, na cadência do que eu estou falando. Então, tem muito a ver com como vai ser sua comunicação com o seu público, de que forma você fala com ele, qual é o ritmo da sua mensagem. Aí, a gente vai ativar o arquétipo em tudo isso. Na fala, na vestimenta, nas músicas que você vai utilizar, que vai conectar. Então, quando eu terminei esse curso, eu fiz a ativação do arquétipo sem dizer nada, né? Eu fiz um ensaio novo ali. As pessoas, o que está acontecendo? Mudou alguma coisa. Fez efeito. Cheguei onde eu queria. Tem alguma coisa mais específica que tu queira saber sobre os arquétipos? Tu acha que a influência, tanto de como tu falou, de música, de postar no stories, essas coisas, como de moda, como de influências que pessoas copiam outras, tu acha que isso bagunça os arquétipos das pessoas, do tradicional? Porque se você fez um trabalho de arquétipo com um profissional habilitado, ele vai saber o que é que você segura, né? E o que eu vejo é que algumas pessoas não fazem esse trabalho, querem ver assim, o que é que deu certo? O que deu certo pra Yasmin? Eu vou lá e vou fazer aquilo ali. Só que ela não segura. Então, em alguma hora, ela derrapa muito. Porque o arquétipo, ele não é pra ser um personagem, né? Alguma coisa que eu não... Veja, eu não sou essa pessoa doce, da fala doce. Eu sei fazer a fala aqui pra você, mas você não convence. Você olha pra mim e você não enxerga isso. Entende? Então, isso do copiar e colar sem ter feito um trabalho direcionado pra saber o que realmente funciona pra você e a forma da gente ativar o mesmo arquétipo, ela pode ser um pouco diferente, né? A conectar aqui um pouco mais. E você não precisa só ativar um, né? Eu trabalho 2 arquétipos. Então, e uma pincelada de um terceiro. Por que é uma pincelada? Porque ele não está tão próximo da minha
personalidade. Então, se eu for segurar muito ele aqui, tem uma hora que eu não vou aguentar. E que eu vou derrapar, e que as pessoas vão achar que aquilo ali é um fingimento. Mas tem a possibilidade de que tu queres usar determinada coisa e tu vai moldando de acordo com o que tu queres transmitir. Exato. Não necessariamente que é um teu forte. Exato. Não, Ou um teu arquétipo ativo. Isso. Eu, no caso do meu, né? Da minha estratégia. Não vou abrir, tá? 100%. Mas pincelar. Eu entendi que eu conecto muito forte com 2 arquétipos. Então, são 2 arquétipos que eu ativo naturalmente aqui, conversando com você. Que não vai parecer fingido quem me conhece. Yasmin, você tá vendo alguma coisa muito diferente do que você já viu? Não, né? Eu só melhorei algumas coisas ali na minha comunicação. Esse terceiro arquétipo, eu conecto, eu gosto. Ele vai trazer algumas coisas que eu quero que traga para minha comunicação, para que eu chegue onde eu quero chegar. Mas ele não é tão forte em mim. Então, se eu colocar ele em primeiro lugar, eu vou derrapar. Eu não vou sustentar aquilo ali. Você vai dizer... Não tá te convencendo. Então, algumas coisas desse arquétipo que eu gosto, que eu me comunico, eu trago. Não necessariamente precisa ser na vestimenta. Na vestimenta, você não precisa ativar todos os arquétipos. Você pode trazer numa fala, numa forma de se comunicar, num jeito de você passar uma mensagem. É assim, o arquétipo ele é composto de vários elementos, né? O vestir, a música, o tom de voz, o ritmo de mensagem. Então, você pode trazer ele um pouquinho para a sua comunicação. Qual o objetivo? O que eu tenho aqui? Eu quero vender um curso? Eu quero vender um serviço? Então, puxa aqui um pouquinho, né? E isso é um conhecimento que ele já foi estudado. Vocês já viram falar em Carl Jung, né? Ele que desenvolveu, ele que estudou os arquétipos. Então, é algo assim... A simbólica, que vem da simbologia, ela está em tudo. A simbólica está em tudo. Os símbolos estão em todas as partes. Então, você usa o símbolo em você para chegar onde você quer. É um conhecimento que já existe, é só aplicar em você, entende? Então, não necessariamente... Aí, assim, essa pessoa que copia e cola, ela vê assim, como eu falei, o que é que deu certo pro Júlio? O que é que deu certo pra Yasmin? Eu vou lá e vou copiar. Tem gente que acha que para passar autoridade tem que vestir um blazer. Né? Não necessariamente. Não. Eu tava aqui, minha cabeça foi lá e voltou. Eu aqui pensando em algumas pessoas famosas, né? São 7 arquétipos? 12. Tá. Eu tava pensando nas pessoas famosas e aí eu viajei até elas e voltei pra ver o que é que elas usam. Porque, vê, vamos pensar em uma pessoa, sei lá, Thiago Nigro. Ele tem uma autoridade, mas ele se veste totalmente comum. O arquétipo do homem comum. Aí, para ele passar essa autoridade, ele acabou usando... Que é totalmente o público que ele quer atingir. É o público que é leigo, que não sabe nada de investimentos. É o que ele quer atrair, o homem comum. Você tem que vestir semelhante atrai semelhante. Então, se você quer atingir um público que pague mais caro pela sua consulta, você tem que se comunicar com ele. Ele só vai olhar você se você for semelhante a ele. Porque o público dele é exatamente a pessoa que não sabe investir e ele vai lhe ensinar. Aí ele ativa muito o arquétipo do homem comum e eu vejo, agora, principalmente depois do casamento dele, ele trazendo um pouco mais de outro... Eu ainda não entendi, assim, direito o que é que ele... Porque eu não parei para estudá-lo. É porque só sai fofoca dele, né, ultimamente. Não tá saindo mais nada, só fofoca. Ele ainda não foi um caso que eu peguei, que eu sentei. Eu não posso afirmar, né? Porque como a GK, como a Bianca, foram pessoas que eu sentei, eu analisei, eu cheguei a uma conclusão. Então, eu como profissional, eu não posso dizer, ele tá ativando tal arquétipo, porque eu posso aqui dar uma derrapada grande. Mas, assim, o que eu vejo, eu não costumo consumir muito conteúdo dele, mas meu esposo consome. Ele ativa muito o arquétipo do homem comum, principalmente antes do casamento, ele não dava de camiseta e de sapato. Ele falando, olha, eu construí do zero. Então, você que tá no zero, você chega lá. Então, você é um homem comum. Você não é um governante. Você não é um mago, você não é um sábio. Você é um homem comum, querendo enriquecer. Então, ele precisa se comunicar com essas pessoas. Porque se a pessoa olha pra ele, ele quer ensinar a base, o investimento de base. E tu parece uma pessoa mais arrogante, porque tem o arquétipo, ele tem o bom e tem o lado que nenhum é 100% bom, tá? Tem uma coisa que você pode passar a mais. Por exemplo, o governante, ele pode passar arrogância. Entende? Então, se ele quer falar com um homem comum e ele se veste como um governante, como um dominante, como o melhor da área dele, como? Como que ele acessa? A pessoa tem medo. Você vai dizer, não vou nem comprar o curso, não vou nem perguntar quanto é o curso desse homem, que não vai dar pra mim. Sim. Entende? Então, é estratégia total. Mas a minha dúvida era se ele tem, porque geralmente são 2 arquétipos fortes que a gente tem um terceiro, né? Se aí... Talvez tenha um terceiro, né? Se você quiser puxar pra sua comunicação, desculpe te interromper, pra não ficar, o pessoal não entender que sim, Mas aí, no caso, pra gerar essa credibilidade, ele acaba usando dos 2 ou ele segura um? Tipo, só o comum
consegue. Você pode, só Usar que dos dois. o arquétipo do homem comum, ele chega em um momento que é muito difícil pra ele subir o ticket. Entende? Que você é igual a mim. Então, por que você tá querendo cobrar tão caro? É como eu disse, todo arquétipo tem um lado bom, não é um lado bom e um lado ruim, mas lados que você tem que pensar. Então, eu acho hoje, como eu disse, eu não posso afirmar, eu acho que ele tá começando a ir pra um outro arquétipo, pra high ticket. Entende? Porque ele já fez uma base, a base que vai comprar ali o produto de entrada, porque ele tem uma esteira de produtos, né? Sim. Tendo mais... Então, eu acho que ele já acessou ali aquela camada e ele, como eu vejo, né? Que ele quer ir para um high ticket. Não sei se ele já trabalha, gente. Eu posso estar falando besteira aqui, porque eu realmente não estudei o caso dele. Então, aí ele está modelando para chegar, entende? Então, assim, você pode trabalhar um arquétipo só com... Aí, quais são os seus objetivos? Médio, longo? Curto, médio e longo prazo, né? Então, você pode fazer... Até pela estrutura que ele já montou no grupo primo, né? Ele tem várias outras pessoas falando a mesma coisa que ele para o outro público, né? Então, agora pode ser que ele comece a ativar aí um governante, um sábio, um mago, na verdade, para chegar onde ele... a um público mais... É doideira. high ticket. Pensa na consulta que vai aumentar. Tá só aumentando essa consulta. Né? Eu já fiz. Quando eu fiz um curso de nutrição, a gente meio que teve uma aula muito superficial, assim, sabe? Mas foi muito básica mesmo, assim. A professora só falou muito por cima. Não teve tanto detalhamento, não. Então, não acabou a gente fazendo o que a gente acha que é, não, sabe? Foi só pra gente entender que existia e que a gente tentasse se encaixar. Mas não foi com teste, não foi com nada. Foi com olhar as fotos e vocês vejam onde é que vocês se encaixam. Precisa aprofundar um pouquinho mais, porque como eu disse, às vezes como qualquer coisa, se você abre aqui todos os arquétipos, aí você começa a dizer, esse daqui, governante, eu quero fazer o arquétipo da governante, só que você segura, né? Aí, entende? Tem que estar muito associado ao que aquilo que você vai conseguir sustentar. Então, por isso que bateu... Eu digo que toda autoavaliação é tendenciosa, né? Um psicólogo, ele faz terapia com outro psicólogo, ele não pode se autoavaliar, né? Então, você olhar os 12 e dizer, isso aqui é o meu, é perigoso, né? Porque você tá tendencioso, você tá querendo uma coisa que você nem sabe se dá pra você, né? Então, precisa passar por uma avaliaçãozinha pra ver o que é que encaixa ali em você. Qual é o tipo de serviço que tu tem hoje? Vamos lá, muitos. A coloração, que eu acho que é a porta de entrada da consultoria, porque é o mais popular hoje. Então, a coloração pessoal é um dos mais procurados. E aí, a gente vem para os serviços que faz a mágica acontecer. Até a Yasmin falou, depois que eu fiz a estratégia, eu achei, assim, mais impactante que a coloração. Total, né? Totalmente. Porque a gente vai mexer com mais coisas. A gente vai ali encontrar os anjos e os demônios para serem tratados. Então... aí vem a parte que trabalha a estratégia de imagem, que é proporção corporal, que é o estudo que eu fiz também com Yasmin, que eu vou analisar o corpo daquela pessoa em 3 dimensões, não é mais aquela... Eu gosto de falar isso, porque quando eu fiz o curso base de consultoria de imagem, que foi o que eu achei assim muito base, a gente trabalhava com aquilo, triângulo invertido, que é eu olhar para você de frente, mas e você de lado, e você de costas, tem volume nesse corpo, né? Não tem só... Então, trabalha as dimensões desse corpo para ver o que veste melhor. Então, melhores modelagens de blusa, calça, blazer e assim por diante. Os de estilo, para diagnosticar. Que aí o estilo, gosto de trabalhar o estilo associado com o arquétipo, porque o estilo me diz muito sobre o arquétipo. Né? Que o estilo, ele está ligado à personalidade, assim como o arquétipo. Para descobrir qual é o estilo dessa pessoa. E não só descobrir dizer teu estilo é tal. É como eu uso esse estilo dentro da minha realidade. Né? Porque nós podemos ter o mesmo estilo... porém gostos diferentes, que gosta de diferente estilo, e também profissões diferentes, que vai exigir uma ativação desse estilo de forma diferente. Por isso que eu fui atrás do arquétipo, por isso que eu fui atrás de estudar mais. Porque eu já entendi, eu já fazia o planejamento de acordo com a personalidade, mas a gente pode dar um plus, né? Que seria o arquétipo. Aí tem o serviço de visagismo, que eu chamo de mapa facial. Nem trabalho como visagismo no comum, porque Deus colocou no nosso rosto um mapa que fala muito mais do que a armação que vai ficar boa em você, o cabelo que vai ficar bom em você. Mas fala sobre você, Yasmin viu aí. Fala sobre você, a forma com que você enxerga o mundo e como você é percebida. E você consegue, através de maquiagem, forma de usar cabelo, mudar um pouquinho essa percepção. O que é que eu tenho mais? O serviço dos arquétipos. Que é o posicionamento magnético, que ele vai
Eu chamei de posicionamento magnético esse serviço porque serve como um imã para atrair ali o público certo. Se você olhar o meu Instagram, eu não tenho uma quantidade de seguidores muito grande, mas eu tenho um público que ele é bem conectado com a essência do que eu vou. Eu dificilmente recebo pedido de desconto e eu não dou. Mas eu dificilmente recebo, porque quando você atrai um público desqualificado, é aquele público que não enxerga valor no seu serviço. Então a questão não é só pedir desconto, é porque você acha que o meu serviço não vale o que eu cobro. Então porque você não tem consciência daquilo que eu estou oferecendo, que vai mudar muita coisa na sua vida. Então não é só você atrair público, não é só ter 50 mil seguidores, é você ter um público qualificado, um público que vai pagar pelo que você quer cobrar, o que você merece cobrar. Então eu tenho uma base de seguidores que ela não é muito grande, mas ela é muito qualificada. É uma base de seguidor que quando eu mudei a minha estratégia sem falar, eu não tinha falado pra ninguém que eu tinha feito a especialização. E eu só fiz o ensaio, joguei e comecei a ativar o arquétipo. Em poucos dias as pessoas já estavam dizendo, mudou a estratégia, o que foi que aconteceu? Porque é um público que conecta comigo, um público engajado. Entende? Então por isso que eu chamei de posicionamento magnético, porque não é só a forma de você, é a forma que você se posiciona, né? Imagem é o que eu vejo, mas e como você fala? E como você, quanto você cobra, o quanto você quer cobrar. Então, tem a ver com o que você se posiciona. E para se posicionar, você tem que falar sobre o que você acredita. E nisso você vai afastar. Então, tem sequência de stories que eu faço que eu perco muitos seguidores. Então, se eu fosse pensar em números, eu estaria bem preocupada. Mas como eu vejo que não atrapalha o meu serviço, como eu sei que acontece ali, eu tenho uma agenda boa, graças a Deus, então eu estou fazendo certo. Eu estou repelindo o público que não conecta comigo e atraindo o público que conecta comigo, que tem os valores alinhados com os meus. Quem vai comprar de mim? Quem vai marcar consulta com você? Quem tem um valor totalmente diferente do seu? Não. Você tem pessoas compram de pessoas. Né? Porque tem várias consultoras de imagem, vários arquitetos e vários nutricionistas. Ninguém aqui é insubstituível. Vamos, né? Cair nessa. Por que você me contrata? Por que eu te contrato? Porque eu me conectei com você. E o que me fez conectar com você? Semelhança. Eu achar que eu tenho um valor semelhante ao seu. Eu gostar do que você defende. Se você é neutra, se você não se posiciona, se você não fala sobre o que você acredita, se você não deixa os seus valores na mesa, expostos, ninguém vai se conectar com você, porque ninguém sabe quem você é. Então, às vezes, eu faço uma sequência de stories que eu digo ao meu esposo, quando eu publicar, eu vou perder no mínimo 100 seguidores. Isso aqui vai ser assim, repelente. Aí ele começa a rir. E aí eu faço, e é o que acontece. Porque eu não quero que esteja lá quem não vai conectar comigo. É o seguidor sugador. Que vai encher tua caixinha de pergunta, que vai querer que tu dê desconto, que vai ficar te enchendo o saco no direct. E, meus seguidores, eu adoro responder vocês. Mas tem aquelas pessoas que não têm limite e que ela não vai consumir nada de você. Entende? Então não é só, você sabe que tem isso. Você responde uma caixinha aqui, por exemplo, a pessoa tira uma dúvida na caixinha, aí daqui a pouco a pessoa manda 15 fotos de look para eu... Olha, Laís, isso sabe? Isso é o meu trabalho. Não posso fazer essa avaliação aqui para você gratuita, porque tem gente que paga para isso. Então, esse tipo de seguidor é o seguidor que não enxergou o valor em você. É o seguidor que não sabe que aquilo ali é o teu trabalho, que você precisa daquilo ali para viver. O seguidor que entende, ele respeita você. Ele respeita o seu tempo. Ele vai tirar dúvida, eu não tenho problema nenhum, adoro, converso muito com as minhas seguidoras, com clientes por direct. A dúvida que eu posso tirar, mas existe uma camada que eu só consigo acessar. Não é só se você me pagar, é porque eu preciso te estudar. Não existe receita de bolo, não existe dieta que sirva para todo mundo. Então é leviano até eu querer tirar uma dúvida que eu preciso estudar aquela pessoa. Né? Então é isso, o trabalho do arquétipo e do posicionamento é exatamente esse. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Você precisa se posicionar, você precisa saber quem é o seu público, quem é que você quer vender e atrair aquele. E aquele que não se conecta com você, ele vai procurar outro nutricionista. Porque existe espaço, graças a Deus, para todo mundo. Né? Então ninguém é insubstituível, mas também ninguém faz o que você faz como você faz. E o como você faz é que é a chave, não é o que você faz. O que a gente faz, qualquer pessoa que tenha estudado pode fazer. Eu tenho essa consciência, eu não me acho melhor do que ninguém. Porque a técnica outras pessoas podem ter, mas como eu faço é o meu diferencial. Então, como vocês fazem é o diferencial de vocês. O serviço bem feito hoje em dia não é mais o diferencial, né? Como sua obrigação, atender bem e ter um serviço bom. Exatamente. Como você vai entregar é que é o diferencial de cada pessoa. Né? Exatamente. Se a gente pegasse todos esses serviços que tu falou, tirasse o nome de todos, qual é a essência que está por trás de tudo? O que é que tu
O que é que tu vende em relação a outra pessoa? Eu vendo. É exatamente isso. A essência é você. Quando você senta na minha mesa, eu quero entender você. Você chega pra mim uma página em branco. Então eu vou te entender de uma forma que você ainda não se entende e vou fazer você se conhecer de uma forma que você não se conhece. É você conhecer quais são as suas melhores cores, é você conhecer o seu corpo, é você conhecer um pouco da sua personalidade. O que é que conecta com você? Então é o outro. Eu trabalho com pessoas, né? Eu sempre falo que como eu humanizo o meu trabalho é estudando e entendendo sobre pessoas. Por isso que eu estudo sobre temperamento. Temperamento tem nada a ver com consultoria de imagem. Uhum. Mas quando você chega na minha sala e eu consigo entender, olha, Yasmin é uma sanguínea. Então o sanguíneo, ele precisa disso, disso, daquilo. Se eu não trabalhar o que ela precisa, se eu não colocar isso aqui no dossiê dela, ela não vai conectar com aquilo ali. Porque uma pessoa melancólica é totalmente diferente. Sangue é quente e outro frio. Né? É uma pessoa que é mais acelerada, a outra pessoa é mais lenta. Então eu já sei que uma pessoa, um sanguíneo, quando vem, ele vai trazer uma resposta mais rápida. O melancólico é aquela cliente que vai demorar mais. Então preciso fazer um processo para ela mais mastigado. Então o trabalho de um consultor de imagem, eu acredito que um bom consultor de imagem ele tem que entender de pessoas, porque a pessoa é o nosso objeto de estudo, não é a regra. Não é a regra de vestimenta. Não é, isso aqui é elegante para quem? Para quem é elegante? Entende? É sobre você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que uma estratégia ela nunca é igual à outra. É sempre sobre quem eu estou trabalhando. Como tu convence alguém que chega pra tu com uma ideia pronta de, sei lá, de moda, de alguma coisa assim, mas não, mas eu quero isso, não, mas eu acho que é assim. Como é que tu lidar com essa pessoa? Eu acho que o serviço de consultoria é como terapia, é como dieta. Quando você vai, você já preparou um pouquinho a cabeça ali que você precisa, sabe? Quando você vai para o nutricionista, é meio que você está um pouquinho ali já disposto. Quando você vai para a terapia também e para a consultoria também. Porque, diferente do serviço do teu que é ligado à saúde, ele não é um serviço essencial. Essencial que eu digo que não lida com a saúde. Não é uma coisa no caso de vida ou morte. Para você ir para a consultoria, você já tem que ter amadurecido na sua cabeça que você precisa desse auxílio e que, enfim, você está disposto a investir ali. E quando você está com a dor de dente, você vai na hora. Você, né? Né? Exato. Então, eu percebo que o cliente da consultoria, ele já internalizou um pouquinho ali que ele precisa. Então, ele não vem assim muito... é isso, é aquilo. Ele já entende que ele precisa. Entende? Agora, tem casos, obviamente, que tem pessoas que são muito resistentes a certas coisas que você coloca ali. Mas eu gosto muito disso aqui. Eu falo, então, mas você falou que quer uma imagem amadurecida e isso infantiliza a tua imagem. Eu sempre falo que você não pode ter tudo, que você vai precisar escolher. Né? Que eu mostro, explico, porque dou a teoria. Isso aqui infantiliza a sua imagem, isso aqui tira a sua credibilidade, isso aqui faz isso. E eu tento explicar da forma mais gentil possível e dando esse contexto teórico, porque quando você entende a causa, você fica mais, né, se conforma mais ali, entende melhor. Mas o que você vai fazer com aquilo foge do nosso controle, entende? É como uma dieta, né, Yasmin? Você entregou, você explicou. Agora, se a pessoa vai fazer, né? Então, claro que eu tenho clientes que têm um resultado excelente, que entendem aquilo, tiram dúvidas. Eu já vejo outro que fica ali mais caladinha. Aí eu pergunto se precisa de algum auxílio. Então, talvez uma pessoa que tem um processo mais longo. Mas alguma coisa elas botam em prática. Porque, como eu disse, não é essencial. Se você foi, você queria alguma coisa assim. Mas é isso. Eu tento colocar a ideia, mas eu não consigo impor, né? A gente coloca ali, entrega e espera que... não consegue convencer ninguém. Né? Não, Mas, nada. Mas aí eu aqui pensando, mas só basta a gente fazer. Quando a gente olha as nossas fotos, a gente quer ou não, a gente quer mudar. Quando você coloca em prática, você vê, né? Quando você se olha assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente fosse você fosse se apresentar sem dizer o que você faz, quem é a Laísa Mello? Ai, minha gente, essa é a pergunta mais difícil que existe, né? É sobre o que eu faço ou sobre mim? Sobre você. Quem é a Laísa Mello sem dizer o que você faz? Tá. Então vamos lá. Vamos ver se eu me saio bem nessa. Isso é difícil.
O meu objetivo, enquanto profissional, é trazer você para o mais perto da sua personalidade possível. O trabalho do consultor, o meu objetivo enquanto consultora... Eita, eu já falei o que eu faço. Já fugiu aí. Ai, já fugi. Volta. Quem é você? Volta. Quem sou eu? Vou falar um pouco da minha personalidade e a gente vai seguindo. Deixa seguir. sem apertar a minha mente. Eu acredito que eu sou uma pessoa bem determinada, uma pessoa que não muito conformada, que vai muito, tem muitas convicções e que luta muito por elas, que não tem uma personalidade bem forte e que não baixa muito a cabeça nem para as dificuldades, nem para as opiniões que não me importam. E o meu objetivo, enquanto profissional, é fazer com que as mulheres se reconheçam, que tomem sua força. Porque eu acredito muito que existe ali aquilo que nasce com você e aquilo que é construído com você. A Laísa de alguns anos atrás, ali, sem saber o que eu queria da vida, não era a Laísa que está diante de você hoje. Mais forte e sabendo o que quer. Eu não diria isso, eu não teria esse discurso naquela época. Porque eu não sabia quem eu era, o que eu queria. E... estar na minha profissão hoje, fazendo o que eu faço, eu entendo que eu entrego muito para essas mulheres o poder delas se entenderem e delas escolherem, né? O que é se posicionar? Se eu me posiciono com alguma coisa, é porque eu já sei quem eu sou. Como que eu vou me posicionar se eu não sei quem eu sou? Então, o meu objetivo é trazer você para o mais perto de você mesmo, de você se entender, de você se colocar no mundo, de você ter uma posição, de você ter uma voz, de você falar, de você ser ouvida, não de você agradar todo mundo, porque ninguém vai agradar. Mas de você se colocar no mundo como pessoa e fazer com que as pessoas entendam aquilo que você é, quem você é. Agora eu me saí melhor. Eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Lembre, Júlio. Qual é a maior dúvida ou pergunta que chega na tua caixinha do Instagram? Acho que uma das mais comuns é muito perguntando o look para a ocasião, né? Que look eu uso em casamento. Isso aí é bem comum, tem todas. E aí eu vejo eu entendo que as pessoas não têm muito senso de adequação, né? De saber ler o lugar e o que cabe ali pro lugar. Mas o que eu vejo muito são as perguntas que eu não consigo responder. Que é, por exemplo, o que funciona para uma pessoa que tem um braço gordinho? Braço gordinho numa mulher alta é diferente do braço gordinho numa mulher baixa. O braço gordinho de uma pessoa que tem um membro curto é diferente da pessoa que tem um membro grande. Então, são perguntas muito específicas e que aí, às vezes, eu nem respondo, eu pulo, porque eu não tenho o que responder. A resposta sempre vai ser depende, preciso avaliar. E aí, as pessoas, às vezes, entendem que ela só quer que você... Não quer responder porque você tem que pagar. E não é só isso. É porque não há resposta. Eu nunca li vi, eu nunca li analisei. Então, acho que o mais comum das caixinhas ainda é sobre perguntas muito específicas que são impossíveis de serem respondidas. Eu acho que todo profissional passa por isso, né? Assim, quer que eu vou comer para emagrecer? Qual o suplemento para emagrecer? Qual o suplemento? Quem é a pessoa que vai, né? Então, é isso que eu acho que a dificuldade que as pessoas sentem é de entender que somos singulares. Cada pessoa é um universo e a gente precisa desse olhar individualizado. É a individualidade que faz a mágica acontecer. Né? Que é o olhar do outro. Por isso que eu digo que eu gosto de estudar sobre pessoas. Porque é o olhar para você e para a sua necessidade. Né? É como quando o serviço tem cliente que chega para mim e fala: me diz, por favor, quais são os serviços que você tem. Aí eu sempre falo: eu prefiro que você me diga a sua dificuldade para que eu diga qual é o serviço que vai atender você. Porque eu não quero vender para você qualquer coisa. O dinheiro ele é importante, mas se você fechou um serviço comigo, pensando que eu ia entregar uma coisa e eu entrego outra, por falha nessa comunicação, você não sai satisfeita e eu não tenho boca a boca. E eu vou me queimando enquanto profissional, não porque eu entreguei um serviço ruim, mas porque eu não entreguei o que ela queria, o que ela precisava. Entende? Então, é muito isso, que eu acho que é o trabalho mais difícil de quem está na rede social, é conscientizar para a individualidade. É o mais difícil. Pô, fica chegando pra mim, querendo as casas tudo igual. Eu quero a casa de fulano. Chega com a foto. Oh, meu Deus.
Sendo que nem sabe, né, como é a rotina daquela casa, Pois das é, pessoas. não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A influência desse ambiente nela, né? Uhum. Isso, vamos caminhando pro final. Quantas horas? A gente conversando 1h30? aqui. Acho que foi 1h30. Eu 2 ainda não. Mais alguma pergunta? Eu ia perguntar uma coisa, só que eu esqueci de novo. É porque quando eu presto atenção na resposta, aí eu me perco. Ai, viaja. Viaja. Eu tenho várias viajadas. Laís, a gente queria agradecer a você. A gente sempre fala aqui que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Então a gente agradece muito o tempo de todo mundo que vem aqui. Hoje é um domingo, né? De manhã, você faz o bebê. Domingo é dia de família. Então, muito obrigada por você ter dado esse tempinho a gente. Eu tenho certeza que vai... Eu tirei vários insights. Toda vez que eu me encontro com você, eu digo isso, né? Eu saio de lá com a cabeça fervendo. O Júlio tem que aguentar eu falando. Porque eu tenho que... Então, eu acho que muita gente aqui vai tirar vários insights, muito ensinamento. Você é uma pessoa de luz, viu? Ai, obrigada. Foi uma virada de chave na minha vida mesmo, conhecer seu serviço, conhecer seu trabalho. Eu digo a todas as mulheres, vocês precisam fazer, precisam conhecer, a gente precisa estar bem. Principalmente a gente mulher, né? Que a gente vive... Eu acho que a mulher teria que ter 48 horas no dia. O homem 24 acho que é o suficiente, mas para a mulher tem que ser mais, né? São muitas funções e muitas vezes a gente vai se deixando de lado. E eu acho que o seu serviço traz muito isso. Se olhar de uma forma além... Sem saúde, né? Porque eu sempre falo assim, quando todo mundo me pergunta... Eu sempre faço a pergunta, por que você quer emagrecer? Porque saúde todo mundo quer. Mas a gente tem alguns porquês muito guardados. Eu acho que buscar seu serviço é a mulher se sentir mulher. E eu acho que isso é fundamental, antes de qualquer outra coisa, sabe? Então, isso é muito essencial. Muito obrigada por estar aqui, pelo seu tempo. Engraçado que eu tô diante de duas personalidades bem diferentes, né? Ele é bem analítico, fica aqui olhando. E a Yasmin já fica assim, ó, acelerada, vejo que ela tá aqui, ó, cabeça gritando. Mas eu que quero agradecer a vocês pelo convite de estar aqui conversando sobre o que eu mais gosto de fazer, né? Eu rezei tanto por isso, e quando eu encontrei, eu me sinto muito feliz, muito realizada hoje, né? Eu falo que a consultoria, ela mudou tanto a minha vida, que eu quero oferecer isso para as pessoas, que elas também mudem a vida delas através da autoestima, né? Sim. Da autoconfiança, que uma coisa vai vindo da outra. Então, eu fico muito agradecida pela oportunidade de estar aqui, de vir aqui conversar um pouquinho. Vocês são maravilhosos. Conheci Júlio agora, né? Yasmin também já passou por alguns serviços. E é sempre um prazer estar com você. Eu também aprendi muito aqui com vocês. Vocês são um casal muito bonito. Eu acompanho nas redes sociais, assim, dá pra ver que vocês são bem cúmplices um do outro, né? Então, trabalhar junto também requer isso, né? Requer esse alinhamento. Então, foi um prazer estar aqui conversando sobre imagem, estilo. E... Queremos mais. Se Deus quiser. E fico muito feliz também, Yasmin, pelo carinho que você tem. Você sempre fala muito bem dos meus serviços e eu sou muito grata. Eu sempre que peço a Deus, que rezo, eu agradeço a Deus, né, por Ele ter me dado esse direcionamento. E eu sempre peço para Ele selecionar cada pessoa que entra no meu escritório. Que Ele selecione cada mulher que entra lá, aos homens que eu atendo, né, poucos, mas atendo na coloração. Mas que Ele selecione, que eu possa ensinar, mas que também que eu possa aprender. E eu, graças a Deus, assim, tive muita sorte de ter pessoas tão boas na minha vida, que entraram, né, para fazer serviço comigo e que estreitaram mais os laços. E eu digo que Garanhuns foi essa virada para mim, né? Eu vim aqui, não conhecia ninguém, e eu tive o prazer de conhecer tantas pessoas boas, pessoas que, assim como você, genuinamente, espontaneamente, falam do meu trabalho. Então, assim, não tinha nem como eu não vir aqui, né? Eu sei que você fala muito bem sobre o meu trabalho e eu sou muito grata a você por isso. Tá vendo? Que lindo. Tá vendo? Declarações no final do podcast. Deixa aí agora a mensagem final para pessoas que de certa forma gostam dessa área, mas pode até não conhecer, mas que gosta de moda, gosta dessa área do design em si. Sim. Uma mensagem para quem está começando a vida. Querendo fazer consultoria? Algo assim mais relacionado à tua profissão. Eu acredito que o que eu vou falar aqui vai se encaixar para quem quer fazer consultoria ou para quem quer fazer se dar bem em qualquer profissão.
eu acredito que a grande virada no meu negócio, no meu trabalho, foi entender mais do que a técnica. É buscar realmente estudar, entender e conhecer mais de pessoas, que é aquilo que eu te falei. Quando eu te falei, te interrompendo você, é porque foi muito, veio assim muito depois fiquei, meu Deus, eu interrompi o menino. Mas é porque vem muito no meu coração isso, de ser a pessoa, sabe? Então, as pessoas, elas gostam de ser ouvidas, acolhidas. Então, você ter uma escuta atenta, você saber o que aquela pessoa precisa, você ser cirúrgico no que aquela pessoa precisa. Isso é algo que você consegue aplicar em qualquer profissão que vai trazer humanidade. E é a humanidade que fez a diferença nos meus atendimentos. Não, eu tenho algumas clientes que se tornaram amigas minhas. Porque eu busco isso. Eu busco a humanidade, eu busco o acolhimento, o pertencimento. Fazer com que você se sente na minha mesa e você se sinta confortável de você abrir o que você gostaria de falar. Eu tenho um saquinho de lencinho na minha gaveta, assim, do lado. Já deixo preparado. Porque eu não sei quem vai chegar ali, não sei que dor essa pessoa está sentindo. E se eu puder ajudá-la além da consultoria, por que não? Né? A gente vive aprendendo o tempo todo. Então, se eu sei alguma coisa que eu posso te ensinar além da consultoria, que vai fazer você se sentir bem, por que não? Assim como eu também aprendo muito com o que eu escuto. Né? Eu digo que se você quer comunicar bem, você tem que escutar bem. Né? Então, um bom ouvinte é um bom comunicador também. Então, é isso. Eu diria para toda e qualquer pessoa que estude sobre pessoas, entenda sobre pessoas, respeite as pessoas, tente se comunicar com elas. Tente oferecer mais do que um serviço, porque como a gente falou aqui várias vezes, serviço qualquer pessoa pode oferecer, mas o como é o que faz a diferença. Uau. Obrigada. Sem mais, né? Muito obrigado, pessoal, que ficou até aqui. Não deixa de curtir, compartilhar e mandar esse episódio para várias pessoas, várias mulheres aí. E até a próxima. Até a próxima. Até. Obrigada. Tchau, tchau.